coisa mais desagradável você sonhar com a sua previdência, sua aposentadoria, aí você entra com um processo e tá super animado e dá indeferido, que é a palavrinha que eu aprendi fácil essa palavra. Chato. Quando a gente recebe uma negativa, né? O que fazer neste momento? Nossa referência aqui no programa, doutora Cláudia Veneziani. Bom dia. Linda como sempre, bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia. Doutora. Mas para vir nesse programa a gente tem que caprichar, né? Não, você é Ela maravilhosa. é sempre linda, acabei de falar para ela. Doutora, agora o benefício foi negado do INSS. O que fazer? Calma, gente. Tem solução. Ai, a gente chora um pouquinho e faz Pelo o quê amor, depois? Pode ter uma solução. O primeiro passo é analisar as razões desse indeferimento. Né? Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Olhar esse processo que foi dado a entrada e ver quais foram os motivos do indeferimento, porque podem ser vários motivos, né? Dependendo do tipo de benefício que esse segurado está pleiteando junto ao INSS. Tá, doutora, a gente já entra até como ver, né, e verificar essa questão do que foi, mas como que a gente faz uma contestação, esse recurso? Porque eu já procuraria ajuda de alguém, no caso aqui da doutora, né? Eu também. Mas como que a gente pode fazer isso, doutora? O recurso ou a contestação, ele pode ser feito de duas maneiras, né? Você pode ser feito um recurso administrativo ou pode optar em entrar direto na via judicial. Aí vai depender muito do caso e do tipo de benefício que foi indeferido, né? O ideal para as pessoas que estão nos ouvindo hoje é que esse benefício seja avaliado, esse protocolo seja muito bem instruído, muito bem realizado antes de ser indeferido, né? Trazer todas as provas, todos os elementos. Aí, uma vez indeferido, tem que olhar as razões de indeferimento e optar qual é a ferramenta jurídica mais adequada para aquele caso. Sim. Doutora, agora qual que é o prazo para a gente entender para entrar, né, com essa contestação, com recurso? Tá. O prazo do recurso administrativo é de 30 dias a partir do momento que o segurado ele toma conhecimento desse indeferimento. Então, tomou conhecimento do indeferimento, você tem 30 dias para fazer um recurso junto ao INSS. Tá aí, doutora, a importância, desculpa só falar rapidinho, de um advogado, porque 30 dias passa assim, gente. Boa. Eu já comi bola, perdi o prazo de entrar com alguma coisa, se não é um advogado ir lá e falar, então, né, doutora, importantíssimo, né? Importantíssima a questão do prazo e como você está fazendo o recurso junto ao próprio órgão que indeferiu o benefício, a análise ela tem que ser muito, muito detalhada. Então, olha lá, por que foi indeferido? Quais foram as razões? Eu vou ser muito sincera para vocês, gente. Até para nós que somos advogados, às vezes é difícil entender as razões de indeferimento. Então, tem que olhar criteriosamente por que foi indeferido para aí você poder contestar. Porque não adianta você trazer uma contestação, um recurso vazia, sem provas, sem novos elementos, porque aí vai só perder tempo e vai ficar mais frustrado ainda. Geralmente né? eu passo o contato da doutora Cláudia mais para o final, mas só para lembrar que aqui no nosso GC já está escrito @DRA Cláudia Veneziani, que pelo Instagram você consegue conversar com a doutora, tá? Só para reforçar vocês que já querem a dica, de repente, né, para resolver essa situação. Então, como fazer esse protocolo, como protocolar esse recurso, na verdade, e vai ter um prazo para ter uma resposta? Então, como eu estava dizendo, primeira coisa, avaliou quais são as razões de indeferimento. Então, quais são as novas provas, os elementos que eu tenho que trazer para contestar aquele pedido. O ideal é que todos os documentos eles já estejam no processo desde o protocolo inicial, né? Porque se foi indeferido com base naqueles elementos que tinham, quando você traz novos elementos, eles podem até ser considerados isso na via administrativa, né? Trouxe todos os documentos, carteira de trabalho, que às vezes não foi juntada corretamente, um PPP, que é aquele documento que prova a insalubridade, uma prova de rural, que de repente ficou faltando, às vezes até uma prova testemunhal, que pode ser a termo, né? Tem que ser registrada a termo, reconhecida em cartório. Então, depende do tipo de indeferimento. Se for um caso de auxílio-doença, novas provas da incapacidade, né? E aí, o tempo que o INSS tem para avaliar, o Conselho de Recursos tem para avaliar, é de 85 dias. 85. Então, esse é o prazo legal que existe para que seja avaliado esse recurso. Agora, e se for ultrapassado esses dias aí? O que fazer?
Eu vou ser sincera. São 85 dias úteis ou não? Porque 85 dias corridos, no caso. Né? Porque muda muito. Muda muito. O prazo em dias úteis são os prazos processuais. Tem alguns entendimentos que discutem que pode ser dias úteis, mas a gente considera dias corridos nesse caso. Eu estou na advocacia previdenciária faz mais ou menos uns 20 anos. Eu nunca vi um recurso. Mentira. Sai em 85? Sai em 85 Deus, que horror. Sempre é mais? Eu nunca vi. Eu desconheço. vergonha. Muito mais deve ser, né, muito doutora? mais. Vergonha. Então, gente, assim, ó, se o seu recurso ele não foi avaliado no prazo legal, existe uma ferramenta jurídica que chama mandado de segurança, que é para obrigar o órgão a concluir o seu processo de recurso aí, essa análise, né? Aí, nesse caso, precisa procurar um advogado, de preferência especialista entrar na área. logo com essa análise? Tipo, deu 85 dias, já pode entrar com esse... Passou o prazo, gente, já entra Tá. com mandado de segurança para finalizar o procedimento. Esse é o ideal, né? Senão ter recursos que demoram anos, né? Tem casos em que você entra com o processo judicial, sai primeiro do que o recurso administrativo. Agora, doutora, é possível entrar com os dois, tanto o administrativo quanto o judicial? É possível entrar com os dois, só que tem algumas implicações jurídicas aí, tá? Importantes. Depende muito do caso. No nosso escritório, eu sempre opto em entrar com ação judicial, que eu acho que é mais rápida, garante mais direitos. Tem algumas coisas que são mais vantajosas para o segurado, por exemplo, paga-se juros, na esfera administrativa não tem juros, tá? Você entrou com recurso administrativo, demorou lá um ano, seu benefício vai ser pago só com correção, não tem juros. Então e no judicial tem juros. Então, é assim, ó, quando você entra com recurso administrativo e um processo judicial, o que tem maior força é a ação judicial. Sim. Então, quando você entra com administrativo e judicial, se o administrativo sair primeiro e depois sair o judicial desfavorável, um anula o outro. Então, tem que ter muito critério para fazer isso, né? Tem que ser realmente uma estratégia jurídica que vá beneficiar aí o segurado. Às vezes, no administrativo tem um entendimento mais favorável do que no judicial. Então, aí, nesse caso, a gente opta em entrar com o judicial. Às vezes, no judicial tem um entendimento melhor para o segurado. Então, a gente vai optar para o judicial. Qual que é a ideia quando você entra com os dois recursos? É ver o que sai primeiro, né? Porque às vezes aquele segurado, às vezes não sempre, né? Ele tem urgência no benefício. Mas aí tem que ser muito estratégico, viu, gente, para fazer esses dois recursos. E eu acho que essa estratégia tem que ser feita por uma pessoa que está há 20 anos, por exemplo, como a doutora Cláudia, que começou muito cedo, porque ela formou 18 anos na faculdade. Obrigada. E você pode, então, buscar a orientação da doutora Cláudia, que está há tanto tempo no mercado, entende muito isso. Então, eu vou passar aqui o contato como uma prestação de serviço, até para você tirar suas dúvidas, gente, que precisa consultar um advogado especializado, um profissional de direito previdenciário, pode orientar você, como a doutora Cláudia, sobre a melhor estratégia para esse caso específico. Ela posta muito conteúdo ligado a isso e pode responder você, tá bom? @DRA Cláudia Veneziani. Pode seguir que vale a pena. E também pedir essa assessoria jurídica para a doutora ter uma equipe que entende muito, seja qual for a sua situação. Vocês estarão completamente bem assessorados com essa equipe, né, doutora? A gente faz o melhor trabalho. No nosso escritório, a gente tem uma política que, assim, o nosso cliente chega lá, ele sempre vai sair de lá com uma resposta. Que ótimo. Que maravilha. Parabéns. Obrigada, viu, querida? Eu é que agradeço. Um bom dia para para todos. Um excelente final de semana.